Você já pode ter ouvido alguém comentar que existem pirâmides ocultas na Amazônia e em outras partes do mundo que ainda não foram descobertas. Devemos lembrar que pirâmides como aquelas que estão situadas em países como México e Guatemala já estiveram ocultas, cobertas por terra e vegetação, como por exemplo a Pirâmide do Sol na antiga cidade de Teotihuacan e a Pirâmide de Kukulcán na antiga cidade de Maia de Chichén Itzá, ambas no México. A princípio parecia ser apenas simples montanhas, quando na verdade eram construções artificiais que de alguma forma foram completamente cobertas por barro. Mais recentemente, há poucos anos, foi anunciada a descoberta de uma grande pirâmide na Bósnia. Pelo menos é o que foi informado, mas nada de 100% confirmado. Na região de Visoko, na Bósnia, existe uma montanha com formato bastante semelhante das pirâmides de Gizé, no Egito, com 4 lados triangulares e o topo pontiagudo. Em 2006, arqueólogos afirmaram ter escavado e encontrado estruturas de pedras soterradas sobre aquela montanha, que teria sido construídas há milhares de anos. Pelo menos até hoje, essa montanha ainda não foi completamente escavada, criando uma certa descrença de alguns arqueólogos de que embaixo naquela montanha realmente exista uma pirâmide. Mas essa suposta pirâmide na Bósnia não seria a única já descoberta na Europa. Por volta de 1954, em Saint-André, nas proximidades da cidade de Nice, no sudoeste da França, uma pirâmide de degraus teria sido descoberta por debaixo de uma montanha, que lembra bastante a pirâmide de Saqqara no Egito. Aquela região na época teria virado uma pedreira, e a ação direta dessas escavações revelou uma surpresa, que foi a descoberta dessa estrutura piramidal. Ela possuía cerca de 50 ou 60 metros de altura e cerca de 200 metros de comprimento. As imagens disponíveis da suposta pirâmide de Nice são apenas 3 e em diferentes ângulos. Essa, por exemplo, seria a imagem das primeiras escavações e com uma pista de acesso para caminhões carregarem a terra removida, e já revela as primeiras imagens da estrutura, destacando os degraus na parte do meio. Desse ângulo mostrado de longe, nitidamente uma pirâmide é bem perceptível. A partir dessas imagens com ampla aproximação, a montanha escavada já está praticamente removida, e o que restou foi a pirâmide soterrada 100% em seu formato original. É estimado que tanto essa pirâmide da França quanto aquela pirâmide da Bósnia podem ter sido construídas há mais de 3.000 anos, por uma civilização desconhecida que viviam naquela região da Europa. Toda pirâmide descoberta com origem desconhecida e que desperta grandes mistérios são monumentos tombados e classificados como patrimônio cultural da humanidade. Um grande exemplo são as pirâmides do Egito e as pirâmides da América Central. E baseado nisso fica uma pergunta no ar. Por que a pirâmide de Nice não foi conservada, que em meados da década de 70 acabou sendo completamente destruída para dar lugar a um trecho de uma rodovia? É um tremendo de um absurdo pensar que algo que poderia ser um patrimônio cultural da humanidade e um ponto turístico no país simplesmente foi ignorado e destruído. E as autoridades francesas nunca deram explicações do porquê tal pirâmide foi demolida. E a maioria dos franceses não fazem ideia que no país pode ter existido uma pirâmide construída em tempos remotos. A existência dessa suposta pirâmide sempre foi acobertada, e poucas informações e detalhes sobre esse descobrimento, somados à ausência de testemunhas e de pessoas que viviam naquela região de Nice na época do descobrimento da pirâmide, para apurar os fatos e confirmar a autenticidade daquela pirâmide. E esses são um dos principais motivos que alguns arqueólogos adotaram a postura cética. Para eles, na verdade, nunca existiu de fato uma pirâmide naquele local. E as fotos reveladas seriam apenas de uma montanha que passou por um processo de terraceamento, em trabalhos para extrair pedra ou com a simples técnica agrícola. Os terraceamentos são muito comuns em países asiáticos, principalmente no cultivo de arroz, realizados em terrenos bastante inclinados. Apesar do terraceamento ser uma técnica que não costuma ser utilizada na França, para esses especialistas que não acreditam na existência da pirâmide de Nice,
é bem provável que na época do descobrimento da pirâmide existia o costume da prática do terraceamento no sudoeste da França. Mas a tese que realmente existia uma pirâmide no sudoeste da França continua sendo bastante especulada, e qualquer argumento contrário não convence os entusiastas de grandes descobertas. E para que essa afirmação ganhe mais força, um fato curioso é que exatamente naquele local onde ficava a suposta pirâmide, foi construído um escritório de autoestrada em forma de pirâmide nas margens da rodovia. Costuma ser dito que esse prédio piramidal foi colocado naquele cruzamento justamente para lembrar que uma pirâmide de origem misteriosa existia naquele local. E se eu te contar que essa não seria a única pirâmide no território francês? E que existem outras estruturas piramidais situadas em outras localidades do país. E ali mesmo, no sudoeste da França, próximo à cidade de Falicon e poucos quilômetros de Nice, existe algo que bem parece a ruína de uma pirâmide de pequeno porte. Isso é o que restou dessa mini pirâmide, e parece que está em situação de abandono. E uma imagem feita na década de 60 mostra essa mesma pirâmide um pouco mais alta e menos destruída, se compararmos com a mesma atualmente. Um outro exemplo é essa, que está localizada nas proximidades da cidade de Autun, na região de Borgonha, no centro do país. Uma estrutura que não parece ter sido obra da natureza. Nas laterais mais abaixo, claramente vemos pedras encaixadas. Sua altura é de 33 metros. De acordo com historiadores, essa estrutura teria sido construída no Império Romano, no reinado do imperador Vespasiano, por ter servido como um monumento funerário para os romanos. No noroeste da França, na região da Bretanha, tem essa construção que é conhecida como Pirâmide de Barnanès. Foi descoberta em 1850 e pode ter sido construída lá por volta do ano 4500 a.C. Mas pirâmides na Europa não foram encontradas apenas na França e na Bósnia. Na ilha da Sardenha, na Itália, na região de Monte de Acode, está localizada essa construção conhecida como Pirâmide de Monte de Acode, que é mais uma construção antiga em estado de abandono. E ainda temos essa nas Ilhas Canárias, na Espanha. Apesar dessas ilhas estarem situadas na proximidade da costa do Marrocos, no norte da África, as Canárias, por pertencer à Espanha, integra a União Europeia. E por lá uma das grandes atrações são as pirâmides de Guimard, na cidade de Tenerife, que não deixa de ser parecida com a pirâmide de Nice, uma vez que seu formato é em degraus, feitas de pedras lisas. Acredita-se que elas podem ter sido construídas em 4000 a.C. E em relação à pirâmide de Nice na França, era apenas uma montanha em terraceamento ou era uma pirâmide 100% autêntica? O que você acha? Se você gostou, deixe seu like. E se você é novo no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Até mais!